Boa noite, galera, amantes da infectologia, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais episódios do AINFcast, quarto episódio. E hoje o Nathan tá com a gente. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E o tema é sobre legionelose. Estamos aqui com um convidado também muito especial, o Dr. Luiz Arthur. Ele é médico graduado pela Universidade Federal do Ceará, infectologista pela Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará, no Hospital São José de Doenças Infecciosas, doutorando em doenças infecciosas e parasitárias da Universidade de São Paulo, membro da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e da Sociedade Brasileira de Infectologia, atualmente trabalha na Comissão de Controle e Infecção Hospitalar do Hospital de Messejana, Dr. Carlos Alberto Sturlas Gomes, e é docente do Centro Universitário Cristos e da Universidade Federal do Ceará. Dr. Luiz Arthur, pode falar, pode se apresentar. Olá, pessoal, é um prazer imenso estar aqui com vocês, com o Nathan. Espero esclarecer as maiores dúvidas de vocês sobre legionelose e sou muito grato pelo convite. Boa noite, Dr. Luiz Arthur. Hoje o tema não é muito conhecido, né, pela galera, legionelose. E aí eu queria começar com a pergunta mais básica, assim, o que seria essa doença? Que o senhor explicasse de forma mais geral, assim, para a gente ter uma noção do que é. Então, pessoal, de uma forma bem geral, a legionelose ela é uma infecção bacteriana causada por uma bactéria chamada Legionella pneumófila, tá certo? Essa doença ela tem esse nome legionelose ou doença dos legionários por conta da ocasião da descoberta do micro-organismo. Esse micro-organismo ele foi descoberto num contexto em que houve um surto de infecção, uma pneumonia, durante uma convenção de legionários na Filadélfia, tá certo? E aí, quando foram identificar o agente, descobriram que se tratava de uma bactéria, né, a legionella, um cocobacilo gram-negativo, né, que se enquadrava dentro dos micro-organismos mais atípicos, causadores de pneumonia. Até então, essa bactéria não era frequentemente conhecida, né, e a posteriori eles identificaram que surtos anteriores, ocorridos décadas anteriores, poderia ter tido relação com esse mesmo micro-organismo, né? Então, tanto o nome do micro-organismo como da doença se deve a esse surto, que aconteceu, se não me engano, em 1976. E, de uma forma geral, o que é importante a gente saber é que é uma causa de pneumonia adquirida da comunidade. Não é a causa mais comum, mas é um dos agentes infecciosos que o infectologista, o médico clínico, tem que pensar quando vai investigar uma pessoa que chega com quadro infeccioso pneumônico, tá certo? Então, de forma sintética, é uma infecção bacteriana que atinge principalmente os pulmões, causada por esse micro-organismo chamado Legionella pneumófila, tá certo? Legionelose e doença dos legionários são sinônimos. Muito pronto, doutor Luiz Arthur. E já abordando sobre as características da legionella, eu gostaria de que o senhor falasse um pouquinho mais sobre como ela pode ser transmitida por ser humano, né? E causar infecção, né? A legionelose. Uma pergunta excelente, Nathan. A legionelose, doença dos legionários, né? Como eu falei, é uma infecção bacteriana que ela pode ser transmitida principalmente por via inalatória. Fato é que a legionella ela não é um micro-organismo facilmente encontrado do ponto de vista de transmissão interhumana. Ela é um micro-organismo que a gente encontra com facilidade na água, reservatórios de água, né? Existe uma relação clássica com relação à água que fica ali armazenada no ar-condicionado, ou fontes termais, né? Ou resfriadores, aquela água que fica condensando é onde a gente mais encontra legionella. Só que a transmissão não é através do consumo dessa água. A transmissão ela ocorre, na verdade, quando a água entra em contato com a superfície e a bactéria, a legionella, se vaporiza, ela aerosoliza. Quando isso acontece, o ser humano pode inalar a bactéria e adquirir a doença. Então, só para ficar mais claro,
Onde que a gente encontra a legionela? A gente encontra ela no meio ambiente, principalmente em lugares úmidos com água. A gente pode encontrar tanto na natureza, como dentro dos hospitais ou dentro de centrais de água, em locais úmidos, umidificados com água. Para eu adquirir não é através do consumo, é quando a água entra em contato com a superfície e aerosoliza a bactéria. Então, um exemplo, quando a gente liga um chuveiro, as gotas do chuveiro batem no chão e com frequência sobe um vapor. Aquele vapor pode conter a legionela e transmitir a legionelose por via inalatória. Surtos de legionela, Nathan, são muito comuns em unidades, né, relacionadas a transplante de medula óssea, né, existem muitos surtos nosocomiais e geralmente esses surtos estão relacionados à água, tá certo? Seja a água corrente de torneiras, chuveiro, ou mesmo de resfriadores, ou por exemplo do ar-condicionado, né? Então, a legionelose geralmente é por via respiratória. Existe um relato na literatura de transmissão interhumana da legionela, mas isso não é o mais comum, isso não é o que nós vemos com mais frequência, tá bom? Entendi. Então é bom sempre ficar atento, né, nesses casos aí de uma possível transmissão, né, através da água, tipo, independente de qual ambiente seja, né, se for um ambiente hospitalar e tudo. Então é bom ficar sempre atento com essa questão de estar contaminado, né, pela bactéria. Isso, inclusive, Nathan, essa preocupação com a água, ela ocorre com frequência dentro do ambiente hospitalar. Existe uma série de medidas para controlar dentro do meio ambiente hospitalar a água. E uma das vigilâncias que é feita é a vigilância sobre contaminação por legionela e outros patógenos. Não obstante, isso não é só do ponto de vista de hospital. Essa vigilância ela é realizada em certa medida também em prédios, tá certo? Também em áreas residenciais. Em Portugal, por exemplo, existe um grupo de estudo só de legionelose. E lá eles fazem uma vigilância muito intensa, porque na Europa, de uma forma geral, você tem uma grande quantidade de surtos por essa bactéria em comparação com países tropicais como o nosso, tá certo? Nesse caso, não teria tanta relação com o saneamento básico, a questão do tratamento da água, porque o senhor falou de prédios, e geralmente eles são bem tratados, né, águas de prédio e tal. Isso não teria relação com a água saneada contaminada, mas teria mais relação com a água colonizada pelo micro-organismo e que não é feita uma vigilância adequada, né? Os cuidados da higiene da água e todos os cuidados mesmo com relação ao grau de colonização pela legionela. Entendi. E assim, quais seriam as principais manifestações clínicas da legionelose? A legionelose ou doença dos legionários, ela pode se manifestar das mais diversas maneiras possíveis, mas a forma clássica, a forma que chama a atenção do clínico, do infectologista que nós vemos com mais rotina, é a pneumonia. Tanto a pneumonia adquirida na comunidade, como a pneumonia nosocomial adquirida por uma legionela. É uma pneumonia severa, muitas vezes grave, que evolui com gravidade, e que o micro-organismo ele não é suscetível a beta-lactanos. Eu não consigo tratar, por exemplo, com amoxicilina clavulanato, ampicilina. Eu preciso lançar a mão de antimicrobianos que tenham ação contra essa bactéria. E se eu não me lembrar dela, eu com frequência vou deixar ela passar batido. E é aí mais um fator de gravidade da pneumonia pela legionela. Não obstante, existem manifestações extrapulmonares. Essas manifestações extrapulmonares, como a maioria das bactérias que têm preferência por algum sítio, ocorrem devido à bacteremia. A descrição, mais raramente, de endocardite infecciosa, pielonefrite, osteomielite, tudo através de bacteremia, tendo como foco principal adquirir a legionela pela inalação e ter uma pneumonia. Então, o clássico da legionelose é você ter uma pneumonia com microabscessos, ou uma pneumonia necrotizante, ou uma pneumonia em que você já fez vários tratamentos e não conseguiu resolver porque você não visou, você não focou em cobrir legionela. Inclusive, Tiffany e Nathan, quando a gente fala na nossa prática diária, dentro da infectologia e da pneumologia, nós costumamos, em pacientes internados por pneumonia da comunidade, lembrar da legionela. Nós tentamos cobrir
na medida do possível, utilizando o macrolídeo, como, por exemplo, a azitromicina ou a claritromicina. Tá certo? Tá certo, doutor Luiz Arthur. Inclusive, já seguindo nessa pegada, né, que o senhor falou sobre a questão dessas manifestações pulmonares, né, da legionelose, no caso, teria alguma diferença, assim, tanto clínica como também de gravidade, né, entre as doenças dos legionários e as pneumonias, tanto típicas como atípicas, né, causadas por micro-organismos, bactérias atípicas? Pronto. As pneumonias típicas, como o próprio nome diz, muitas vezes é uma história clássica de febre, tosse. Você faz uma radiografia de tórax e vê alterações clássicas e inicia a cobertura para os principais germes causadores de pneumonia, que são pneumococo e hemófilos. Os atípicos a gente sempre deixa numa posição um pouco mais afastada, porque não são os principais agentes. Eles correspondem ali a 10%, 20%. E a legionela, no caso, corresponde a 5% dos casos. Qual que é a grande diferença, Nathan? Que uma pneumonia por legionela, ela tem um potencial de evoluir com gravidade. Assim como a pneumonia pneumocócica e por hemófilos podem evoluir, a legionela evolui com bastante frequência. E a grande dificuldade que nós temos é que nem sempre a história clínica, nem sempre como é que eu posso dizer, o quadro clínico da legionela é tão típico de pneumonia. Os atípicos, às vezes, também têm manifestações atípicas de pneumonia. Então, às vezes, você tem mais sintomas e pouca alteração radiológica, ou você tem menos sintomas e muita alteração radiológica. Não obstante, quando a gente fala de legionelose, da legionela, a gente lembra dela como um agente de pneumonia adquirida da comunidade. Então, querendo ou não, sempre que a gente for tratar uma pneumonia grave, interna no hospital, a gente se lembra dela. E nem sempre, infelizmente, por alterações radiológicas, pela clínica, é possível distinguir um micro-organismo. A gente vai precisar lançar mão de exames complementares. Então, do ponto de vista clínico, Nathan, o que eu posso lhe dizer é que, teoricamente, não dá para diferenciar uma pneumonia por legionela de por outros agentes. Mas nós, na experiência, vendo um caso que não ficou bom com amoxicilina, amoxiclavo, metolactam, evoluindo com mais gravidade, ou com fatores de risco como imunossupressão, ser transplantado, isso chama a atenção para a possibilidade de uma legionela e a gente não pode deixar de cobrir a legionela, tá certo? E assim, doutor, você até falou um pouco sobre o tratamento, né? Mas eu queria que você falasse mais um pouco sobre o tratamento específico dessa doença e se tem alguma forma de transmissão ou se tem alguma forma de prevenção. É certo, Tiffany. O tratamento da legionelose, ela envolve o uso de antimicrobianos que cobrem bactérias atípicas. Tá certo, Nathan? E esses antimicrobianos, a maioria deles age na síntese proteica. Um exemplo são os macrolídeos. O tratamento de escolha da legionelose pode ser uma azitromicina ou uma claritromicina. Geralmente fazemos um tempo um pouco mais prolongado do que usamos de rotina para cobrir os atípicos mais comuns, né? Então, ao invés de eu fazer a azitromicina por 5 dias, eu posso estender por 7 a 10, ou posso fazer claritromicina. Não obstante, as tetraciclinas também vão agir na síntese proteica. Então, você pode tratar uma pneumonia por legionela com doxiciclina, por exemplo. E existe uma classe de antimicrobianos que são as quinolonas. As quinolonas, elas agem na topoisomerase 4, né, na DNA-girase. E elas têm uma ação não só com as bactérias típicas, causadoras de pneumonia, como também contra a legionela. Então, levofloxacina, uma quinolona respiratória, tem uma ação excelente contra a legionela. Então, geralmente, nós damos preferência a estas opções. Em primeiro lugar, os macrolídeos, em segundo, as quinolonas, junto ali da doxiciclina, com devidas variações regionais da terapia de escolha. A sua outra pergunta, se eu não me engano, foi com relação, pode só me lembrar? Foi com relação à prevenção, se tinha alguma prevenção. Pronto. A prevenção da legionelose, ela se baseia em vários princípios. Um deles é manter as fontes de água
limpas, adequadamente limpas e não colonizadas, tá certo? Para que não haja exposição de populações de risco à legionela. Então, por exemplo, na Europa está havendo uma dificuldade em manter o controle e a higienização e a colonização destas águas com prédios muito antigos, centrais de água muito antigas, centrais de refrigeração muito antigas. Então, é uma das coisas que pode ser que justifique o aumento da legionela na Europa. Acho que a gente vai falar disso daqui a pouco. E a outra coisa, como não há tanta transmissão interhumana, é realmente a gente tentar evitar a transmissão intra-hospitalar. Então, o cuidado com a água dentro do hospital é fundamental e a gente pode fazer isso de várias formas. Desde a colocação de filtros no chuveiro, filtros nas torneiras, vigilância de rotina da água hospitalar, não expor os pacientes a este risco, né? Então, essa é outra forma de prevenir surtos por legionela. Tudo isso se baseia no controle do meio ambiente, tanto hospitalar como comunitário, controle da água, que é a principal fonte de infecção. Tá bom? Certo, doutor Luiz Arthur. Então, no caso, o tratamento, ele é meio que, digamos assim, é empírico, né? Que chega um paciente, né, no serviço de infectologia com características de algum processo de pneumonia, alguma coisa do tipo. Aí ele faz justamente um macrolide, uma quinolona, uma doxiciclina, né? Justamente para abranger essa possibilidade de ser uma legionelose, né? De ter legionela pneumófila causando ali a... Inclusive, Natan, na pneumonia adquirida da comunidade, a gente lembra da possibilidade de legionela. Mas a partir do momento em que eu diagnostico uma legionelose, seja por um antígeno urinário, uma cultura, outros métodos diagnósticos, como PCR, eu direciono esse tratamento. Infelizmente, a legionela ela não é um micro-organismo fácil de fazer teste de sensibilidade, tá certo? Então, o que a gente faz com muita frequência é detectar um micro-organismo, mas ver a sensibilidade, a suscetibilidade a determinados antimicrobianos é difícil. O que a gente sabe é que a legionela geralmente é sensível a esses antimicrobianos. O tratamento empírico ele é feito de rotina, porque a gente não tem tanta disponibilidade do antígeno urinário e do PCR para a legionela, tá certo? Na literatura. Mas o ideal é que realmente a gente faça esse tratamento direcionado. Então, um exemplo, tem serviços, Nata, que assim que recebem uma pneumonia comunitária, eles já fazem um antígeno urinário para a legionela e quando excluem, eles não fazem macrolídeos, por exemplo. Eles não dão tanta importância para outros atípicos. Eles tratam apenas pneumococo e hemófilos, né? Que é algo que você poderia questionar. Não pode ser outro atípico? Pode ser outro atípico. Né? Então, assim, é um tratamento empírico de pneumonia da comunidade, mas o tratamento da legionela, com frequência, macrolídeo, quinolonas e doxiciclina é suficiente. O perfil de sensibilidade dele geralmente é sensível a esses fármacos. Claro que cada paciente é um paciente. Vai ter paciente que você vai precisar prolongar mais o tratamento e outros que já vão resolver mais precocemente, dependendo da cepa da legionela, da virulência, da patogenicidade e a agressividade dessa cepa. Sim, entendi perfeitamente, doutor Luiz. Inclusive, você chegou a comentar já, né, sobre essa questão do aumento dos casos na Europa, né? A gente foi verificado, né, foi percebido, né, que teve essa questão do grande número de casos que foram verificados, né, na Europa entre agosto e setembro desse ano, né, em 2023. E você já chegou a falar um pouco sobre essa questão de moradias antigas, né, que podem acabar sendo um fator assim para ter esse acúmulo de água, né, e tudo contaminado com a legionela, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão desses casos na Europa. Como você falou, Nathan, houve um aumento importante no número de casos na Europa, não só em pessoas residentes, né, dos países, foi principalmente Itália, Alemanha, Espanha, mas também em viajantes, tá certo? Houve um aumento maior de 40% de viajantes, né, surtos de legionela, e várias hipóteses foram levantadas. Com relação à legionela nos viajantes, né, travel acquired legionela tem mais relação com a abertura
das restrições com relação à pandemia. Então, as pessoas começaram a viajar mais e começaram a se expor a ambientes que não são de sua rotina, inclusive tendo o risco de adquirir a legionela pela aerosolização da água e da bactéria, né, colonizando esta água. Né? Então, isso é um dos motivos, a abertura das fronteiras na pandemia e as viagens. Outro motivo é realmente com relação à vigilância da água na Europa, com relação a prédios antigos, tá certo? E a dificuldade que tem ocorrido em ter controle desse micro-organismo no meio ambiente. Fato é que os artigos atuais que já falam sobre esse tema ainda não sabem o motivo principal, mas como foi uma coisa muito disseminada, foram vários países envolvidos, não foi um país só, obviamente não foi uma fonte de água em comum. O mais provável é que tenha sido várias fontes, várias cepas, várias legionelas, e que o motivo em comum seja muito provavelmente a vigilância da água. Isso gerou um alerta na Europa. Já havia uma vigilância rigorosa em alguns países, mas essa vigilância teve que ser mais intensificada. Outro fator, Nathan, é que a população europeia tem envelhecido. E infecção grave por legionela, pneumonia grave por legionela é mais comum em pessoas com imunodeficiência, como, por exemplo, transplantados, idosos, pacientes soropositivos. Então, o próprio envelhecimento da população é um fator de risco importante para a legionelose, né? Eu acho que é isso, as principais explicações, mas o motivo principal, de fato, ainda não se sabe. É desconhecido. Isso tudo são hipóteses, né, que fazem bastante sentido. Entendi, doutor. E assim, aqui no Brasil, como é que ocorre esse surto? Tem surto? É um caso esporádico? Porque o senhor falou que a transmissão não é de pessoa para pessoa, né? Então não poderia relacionar os viajantes, por exemplo, de trazer para cá. Como é que daria isso no Brasil? A maioria dos casos de legionelose no Brasil ou não são diagnosticados ou passam desapercebidos dentro de uma pneumonia adquirida da comunidade por ser um dos agentes relacionados a isto. Entretanto, o que a gente tem documentado na literatura, Tiffany e Nathan, é principalmente surtos, outbreaks devido à legionela. E a maioria desses surtos intra-hospitalares, porque é um ambiente controlado, em que eu consigo identificar o paciente doente e consigo identificar a fonte, como, por exemplo, ar-condicionado, uma central de água, a central dos chuveiros, né, água contaminada numa enfermaria. Então, a maioria dos surtos são descritos dessa forma. Agora, com relação à prevalência da legionela na comunidade, foi feito um estudo recente, e a prevalência no mundo, ela geralmente varia de 2% a 10%. No Brasil, ela é um pouco menor, ela vai por volta de 1% a 5% dos casos de pneumonia adquirida na comunidade são por legionela. Então, realmente, a legionela não é um micro-organismo tão presente e tão identificado. Talvez, se a gente tivesse mais disponibilidade dos métodos diagnósticos, nós diagnosticássemos mais casos. Mas fato é que quando você tem um caso de legionelose, dificilmente é só um caso. Às vezes você tem mais de um relacionado à mesma fonte. Tá certo, Tiffany? Então, no Brasil, ela se comporta realmente como surtos relacionados à legionela. Tá bom? Atualmente, a gente não está tendo nenhum, até onde eu sei, até onde vai o meu conhecimento, a gente não está tendo nenhum surto relacionado à legionela de grande proporção, diferentemente da Europa, em que você está tendo um boom nesse número de casos. Agora, eu acho que a gente tem que ter muita cautela, sabe, Tiffany, em falar que a legionela está presente em 1 a 5%, porque a subnotificação ainda é um fator importante, é um fator fundamental. Se nós tivéssemos mais disponibilidade de fazer o antígeno urinário para a legionela, provavelmente nós teríamos mais diagnósticos. O que acontece com muita frequência, Nathan, é nós tratarmos a pneumonia e pode ter sido com a legionela e nós termos resolvido esse processo infeccioso sem saber o agente do que se tratava e sem ter procurado a fonte, né, Tiffany? Principalmente quando vem da comunidade, não de dentro do hospital. Mas a situação do Brasil
O que eu posso dizer é que ela não é tão ruim quanto às vezes nós imaginamos, tá certo? Não é um agente causador de impacto tão importante. É importante, tem que ser lembrado, mas do ponto de vista epidemiológico, nós temos 1 a 5% das pneumonias causadas por legionela. Então é fácil, de fácil acesso na literatura, você coloca Legionela Brasil, você consegue ver surtos, inúmeros surtos hospitalares e alguns surtos em algumas comunidades relacionadas à fonte de água em comum, tá certo? Mas realmente não é algo que faz parte necessariamente das nossas rotinas. Pois ótimo, doutor Luiz Arthur. E eu acredito que seja isso, né, o que a gente tinha para conversar com o senhor, né, sobre a legionelose, tema que é muito pertinente, né, apesar de que não é tão prevalente, né, como você sempre falou aí, é questão de 1 a 5% dos casos, mas é bom. 1 a 5% é muito, Natan, ainda, mas em relação ao mundo é menos, né? Entendi. Pois é, então, tipo, mesmo que não seja tão prevalente, mas a gente tem que sempre estar lembrando, né, e tudo, porque, querendo ou não, é uma causa de pneumonia, né, e pode ser uma pneumonia grave. Então, é bom a gente estar sempre atento quanto a essa possibilidade, né? Eu posso falar rapidamente o que eu acho mais interessante dessa doença? Claro, pode sim. Só para comentar rapidamente, essa doença é uma doença que atiça muitos infectologistas, sabe, pessoal? A gente conversa muito sobre ela. Primeiro porque o nome é interessante, legionelose, ou seja, doença dos legionários. Então, quando a gente lê esse nome, a gente escuta esse nome, a gente fica muito curioso, né, de entender por quê. E aí, quando a gente entende que foi um surto que aconteceu numa convenção de legionários e que deu o nome da doença, que não foi um surto tão antigo, foi em 1976, se eu não me engano, isso é extremamente curioso e interessante. E a partir desse surto, eles identificaram outros surtos mais antigos. O que a gente também acha muito interessante é a dificuldade de ter os métodos diagnósticos. Então, a gente queria conseguir diagnosticar, mas a cultura ela pode diagnosticar, certo, Nathan? Uma cultura do escarro, uma cultura do lavado broncoalveolar, né? Mas não é um método tão sensível, tá certo? E aí, assim, o ideal seria realmente você ter um antígeno urinário ou fazer o PCR dessas mesmas secreções voltadas para a legionela, né? E assim, sempre que a gente tem uma suspeita, é algo interessante, porque a gente vai olhar a imagem, a gente vai discutir com os colegas da clínica, a gente fica, será que é legionela mesmo? Nossa, será que isso aqui é uma doença dos legionários? Então é um nome curioso, é uma doença curiosa, e que ela tem um potencial de evoluir com gravidade. Então é importante você suspeitar dela e lançar mão de uma cobertura antibiótica capaz de tratá-la. Se você não lembrar dela, você não vai resolver. Então vou dar um exemplo. A gente teve já um caso de pneumonia nos hospitais aqui de Fortaleza, que ele foi tentado tratar com ceftriaxona, primeiramente, sozinho. Não melhorou, escalonaram para peracilina tazobactam e depois para meropenem. E esse paciente não melhorava. Quando a gente foi discutir o caso, eu disse, pessoal, vocês lembraram dos atípicos? Os atípicos são causadores importantes de pneumonia. E foi realizada uma cobertura adequada. A gente fez claritromicina EV, que tem ação contra a legionela. Era uma pneumonia grave. E aí o paciente começou a melhorar. Então a gente acredita que era provavelmente um quadro de legionelose numa senhorinha idosa, mas a gente não conseguiu dar o diagnóstico. O único caso de legionela que eu consegui ver documentado, não chegou a ser publicado, mas que eu vi o resultado do exame e positivou para a legionela, foi aqui, e era um paciente que ele tinha um leito extremamente próximo de uma central de ar-condicionado. E essa central, ela gotejava muito próximo da cama, então você via, inclusive, que a parede era um pouco úmida. E aí esse paciente começou a evoluir com sintomas de pneumonia, e a nossa hipótese foi a possibilidade de uma legionela, que se confirmou depois, ela foi tratada, ficou boa. Então, o controle da água no ambiente hospitalar, o controle e vigilância da água nas comunidades, né, isso é algo importante. E quando eu falo em água, não é só a água de centrais, água do chuveiro, água da torneira, fontes termais, água quente. A gente sabe que a legionela pode sobreviver até 40, 45 graus e ainda produzir toxina, tá certo? E não obstante,
é uma doença, Tiffany, tão interessante, que no imunocompetente, ou seja, a pessoa que tem uma imunidade boa, razoável, ela pode dar uma doença chamada doença de Pontiac, né, Nathan? Ou seja, você tem condições imunológicas de controlar o micro-organismo, seus macrófagos são bons suficientemente para ganhar do micro-organismo, mas você tem um quadro como se fosse monolike. Você tem febre, dor de garganta, queda do estado geral, e fica bom dentro de uma semana sem uso de antibiótico terapia, muito mais pela toxina que a legionela produz e a aerosoliza junto com ela do que infecção pela própria legionela. Então, quando a gente fala de legionelose, Nathan, é um espectro, né? Vai desde a doença de Pontiac até a legionelose e a legionelose invasiva, em que eu tenho bacteremia e doença gravíssima com sepsis, né? Então, é uma doença extremamente interessante. Por isso que o convite de vocês, assim que vocês fizeram para falar de legionelose, eu me encantei, porque é algo que nós não falamos muito. É uma doença que nós temos que lembrar. Nós precisamos falar de doença dos legionários, sim. Certo? Parabéns ao projeto, muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um podcast muito interessante para todos ouvirem. Tá bom? Pois ótimo, doutor Luiz Arthur. Nós é que agradecemos pela sua presença hoje, né? Abrilhantando esse nosso episódio, certo? Eu tenho certeza que os ouvintes vão gostar muito, né? Porque pela gravação aqui, né? Está sendo um episódio sensacional. E nós só temos a agradecer pelo senhor ter estado com a gente aqui hoje, né? Nos ensinando também, né? Está aprendendo muito com o senhor. E também repassando para os ouvintes, né? Todo esse conhecimento sobre a doença do legionário, certo? Então, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado e também deixa as portas abertas, né? Para outras oportunidades, se eu queira contribuir novamente conosco, né? Sobre as doenças infecciosas, né? Fico muito grato mais uma vez pelo convite. Se houver alguma doença dos legionários, alguma legionelose, eu aviso vocês e conto como é que foi. Certo, doutor. Muito obrigada. Obrigado, doutor. Obrigado, Tiffany. E é isso, ouvintes. Nos vemos nos próximos episódios. Tchau. Tchau, boa noite, gente. Boa noite, pessoal.